Já falei sobre erros de decoração ou itens que você pode se arrepender sim de colocar na decoração da sua casa, mas o objetivo desse vídeo, pessoal, é auxiliar você que está pensando em reformar a sua casa ou apartamento, porém não gostaria de ficar seguindo tendências, gostaria de ter uma decoração atemporal, ou seja, aquela que sempre permanecerá atual, independente do tempo, independente de passar anos aí e você precisar ficar trocando a sua decoração. A ideia desse vídeo é te trazer essas 15 dicas muito valiosas que com certeza vai te ajudar muito se a sua pretensão é reformar ou decorar sua casa ou apartamento gastando pouco e de uma maneira efetiva e prática. Bora lá? Por muitas vezes, a maioria das pessoas pensam, será que vale a pena reformar a minha casa nesse momento? Será que vale a pena seguir as tendências desse ano? Porque de repente, ano que vem, a minha casa já poderá ficar ultrapassada ou fora de moda, posso colocar um revestimento hoje, que daqui a um certo tempo não estará mais na moda. Sempre tem essa indagação da maioria das pessoas, por isso que a maioria fica até mesmo paralisada, deixando de construir o seu sonho de fazer uma reforma ou de construir a sua própria casa. De uma maneira geral, você vai ter uma noção para você ter essa decoração atemporal. Mas antes de iniciar o conteúdo de hoje, eu vou pedir para você dar aquela força pro canal, deixando seu like, para você não esquecer. E você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Se você curtir o vídeo, se inscreva lá no final e já ative o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo que eu vir a postar, porque eu sempre posto bastante conteúdo interessante. Com certeza, se você estiver aí no processo de reforma ou pensando em construir, vai te auxiliar de alguma maneira. Gente, a primeira dica é um coringa da decoração. Pode notar que a madeira, a marcenaria no geral, ela traz aquele papel de aconchego para qualquer ambiente. E aí vou te indicar dois materiais, dois acabamentos na marcenaria, aliás. A marcenaria mais quente, né, voltada para aquelas cores que são um pouco mais quentes, e aí a gente pode ter ou a madeira maciça ou a madeira que é o compensado, que são várias fibras compensadas, né, bem prensadas, ou o MDF e o MDP, que são materiais um pouco mais acessíveis e que possuem ali uma impressão 3D e tem inúmeras cores. Inclusive eu falo, né, que o MDF e o MDP você precisa tomar um certo cuidado, porque tem alguns acabamentos aí que são mais pro lado azulado ou acinzentado. Aí eu já acho que descaracteriza um pouco aquela função da madeira de trazer aconchego para o seu lar. Então aí vou te indicar que você coloque madeiras com uns tons um pouco mais alaranjado, um pouco mais para o marrom mesmo, aquela cor característica da madeira. Isso para MDF e MDP. Obviamente, né, as madeiras maciças, elas são as próprias madeiras naturais, então elas já vão ter essa característica da madeira mesmo. Outra opção, gente, é utilizar o branco na madeira. Independente aí se você for colocar um rack ou algum painel liso na sua parede e quiser explorar a madeira, mas de uma maneira diferente, você pode colocar e explorar o branco, porque o branco ele amplia o ambiente e o branco, né, a gente sabe que é uma cor neutra e o branco, além de dar essa amplitude, também faz uma ótima base na decoração, nessa decoração mais atemporal. A segunda ideia aqui que eu trago para você é você ter uma paleta de cores neutras. Eu sempre falo que antes de tudo, de você comprar móveis, de escolher os revestimentos, é importante que você escolha a paleta e o estilo que mais combine com você. E a paleta de cores, você pode apostar em cores um pouco mais neutras, porque o neutro nunca vai enjoar. O neutro sempre vai fazer parte da decoração atemporal. Quais são as cores neutras, Bruna? É o branco, o off-white, o cinza claro, o marrom, preto também, mas aí toma um certo cuidado porque o preto ele sempre diminui os ambientes. Então, se você quiser utilizar o preto, eu recomendo que você utilize em pontos da decoração, porque ele em excesso ele acaba dando essa sensação de diminuição do espaço. Aposte no branco se você tiver ambientes pequenos, porque o branco ele sempre dá essa sensação de amplitude, de aumentar o espaço. E essas cores neutras, pessoal, faz parte de uma decoração que a gente chama de decoração clean, que é uma decoração que é um pouco mais leve. Inclusive eu fiz alguns vídeos falando somente de cores neutras para quarto, cozinha e sala, que eu vou deixar aqui na descrição. Outra parte importante para fazer a composição com essas
essas cores neutras, se você quiser dar um toque de personalidade nos ambientes, é a terceira dica, que é o ponto de cor em alguns objetos decorativos do seu ambiente. Por exemplo, numa roupa de cama do seu quarto, ou num puff. Em eletroportáteis na cozinha, você pode ter uma cozinha branca aí com eletroportáteis vermelhos ou de alguma cor que você goste mais, preto, sei lá. Ou colocar em alguns elementos decorativos, como em quadros, como eu falei, puffs, almofadas, tecidos, alguns tecidos que façam a composição da decoração, mas você ter ali um pontinho de cor com certeza dá um charme a mais na decoração e você pode mudar com o tempo, né? São decorações que são um pouquinho mais baratas, não chegam a ser revestimentos que você precisa ficar trocando, né? O que eu tô falando aqui é de você colocar cor, investir em cor em elementos que você pode trocar depois que você, de um certo tempo, que você, caso você se enjoe, você compra outro objeto decorativo que vai ter um custo muito menor do que se você fizesse uma reforma. Por falar em cores, em pontos da decoração, outro diferencial é você mesclar um pouco as texturas e os tecidos diferenciados. A gente tem algodão, tecido em buclé, couro, tem também em lã, tricô, são inúmeros aí, né? Vários de fibras naturais, por exemplo, bambu, palha indiana, os MDFs. Você pode muito bem ter um painel ali ripado, mas sem ser o painel ripado 3D. Você pode ter essa estampa no próprio MDF. Tem até um que eu utilizo nos meus projetos que se chama Riga da Duratex. Ele tem uma textura, né? Ele dá... Parece que é o 3D, o painel ripado 3D, porém ele não é. Ele só é a impressão ali no próprio MDF. Então você também pode explorar a criatividade para escolher alguns materiais que tenham uma certa textura. Tem alguns MDFs que são bem neutros, claros, branco, creme, que possuem algumas traminhas assim. E que quando você passa a mão em cima, na superfície, dá aquela certa textura do material. Então aí o que eu estou te falando, né? É para você que você, além de colocar essas cores neutras na decoração, você pode muito bem explorar os tecidos, os tipos diferentes de tecidos e materiais e as texturas dos próprios materiais. Não necessariamente precisa ser algo assim meio que sem graça, né? Você pode colocar um toque a mais ali na decoração. Esse item que eu vou falar agora nunca vai sair de moda, gente. São os móveis retos. Apesar desse ano o design fortemente vem, né, com essas linhas curvas, um pouco mais orgânicas, remetendo à natureza, os móveis retos eles sempre foram considerados muito versáteis e funcionais, desde lá da época do modernismo, de 1950, né, onde tinha esse princípio da forma seguir a função, onde sempre predominaram as linhas mais retas, porque dão essa sensação de simplicidade, de funcionalidade do espaço. Então você pode apostar aí nos móveis, mesa de centro, sofás, tudo, mesa, né, no geral, mesa de jantar, com linhas um pouco mais retas. A única ressalva, pessoal, que eu tenho para fazer sobre os móveis com linhas retas é justamente as quinas. Preste atenção quando você for comprar algum móvel, uma mesa de jantar, por exemplo, essas pontas muito pontiagudas que talvez possa machucar alguém. Então, eu sempre prefiro escolher com as bordinhas um pouquinho mais arredondadas, mas mais por fator de segurança mesmo, do que pela própria estética. Por isso que, por exemplo, uma mesa ali de centro, se ela for de vidro principalmente, espelhada e tô com as bordas bem retas assim, eu já não recomendo para quem tem filho pequeno, por exemplo, porque daí já vejo que é um fator de segurança, né? Já apostaria numa linha um pouquinho mais curva, justamente para evitar de alguém se machucar. E sobre os revestimentos de piso, de paredes, de bancadas, o que você utilizaria para fazer parte de uma decoração mais atemporal? No geral, gente, eu recomendo que você evite, por exemplo, aqueles granitos que tem muitas pintinhas. O granito, ele possui um ótimo custo-benefício, por isso que eu falo ele aqui, porque muita gente ainda opta pelo granito, em bancadas principalmente. E a gente pode ter, por exemplo, o branco siena, que
que é um granito um pouquinho mais leve, ou o preto absoluto, possui menos pintinhas ali. Pode optar outras opções também, como o nanoglass, mas aí só tem aquela opção do branco, possui um certo brilho, quartzo, mas aí o quartzo tem aqueles com as pintinhas também, como o branco estelar, o vermelho estelar, porém tem alguns que são mais neutros, como o cinza nimbus, tem o branco, acho que é o branco puro, que são um pouco mais neutros e possuem uma cor mais uniforme. E além de outras inúmeras opções de revestimentos que a gente tem no mercado, um que é muito utilizado é o porcelanato. Ele é muito versátil, porque dá pra gente utilizar no piso, área interna, área externa, bancada, ilha, né? Dá pra você fazer um porcelanato, por exemplo, marmorizado. E aí eu vou falar pra você tomar cuidado quando você for optar pelo marmorizado, porque porcelanato tem inúmeras estampas, né, gente? Mas a maioria das pessoas escolhem o marmorizado, porque ele dá aquele aspecto mais chique, né, dos ambientes. E ele sempre, olha, vai ser difícil ele sair de alta tendência, viu? Mas se você for optar pelo marmorizado, tente optar por opções que tenham uns veios um pouco mais delicados, menos marcantes, porque tem várias marcas aí no mercado e vários tipos desse porcelanato. E tem uns que são mais marcantes, né, com esses veios mais marcantes, e outros um pouco mais leves. Para você ter uma decoração que você não vai se enjoar com o tempo, é mais favorável que você escolha essas estampas um pouquinho mais claras, menos marcantes. Gente, outro item também que nunca vai sair de alta tendência é o valor afetivo que você pode ter ali num móvel, algo que você tenha ganhado da sua família, por exemplo, uma cômoda, uma cristaleira, mesmo que tenha um formato mais orgânico, por exemplo, se for uma cristaleira ali num estilo mais rococó, enfim, ou se você tiver algum móvel retrô ou vintage, você pode incluir esse móvel na decoração, mas você pode sim mesclar os estilos, você pode trazer uma peça de um antiquário, uma peça legal, né, um pouco mais antiga para uma decoração atual, e fica muito legal, dá uma certa personalidade ao ambiente e traz esse valor afetivo na decoração, porque o que mais importa, gente, é a gente se sentir bem com a nossa decoração. E agora eu vou falar dos elementos artesanais. Embora muita gente ache que só faz parte da decoração rústica, muito pelo contrário, viu, gente? É como se fosse uma peça coringa, é como se fosse a marcenaria, as madeiras, né, no geral. Os elementos artesanais, como eles são feitos à mão, eles não cansam, eles não enjoam. Então você pode aí apostar em vime, ratã, macramê, tricô, algodão, linho, bambu, fibras naturais no geral, e aí em elementos da decoração como tapete, puff, algum elemento decorativo na parede, como um quadro mais artesanal, ou o próprio macramê fazendo uma decoração. De maneira geral, os elementos decorativos artesanais, eles só acrescentam na decoração. E por eles terem essa cor mais natural, né, como creme, o marronzinho, né, a fibra natural mais pro marrom, tricô mais pro lado do creme, do palha, nunca enjoa e faz parte de uma paleta de cores neutras também. E outra tendência da decoração que veio de um tempo pra cá e que não vai sair tão cedo, tá, gente, de tendência, na verdade, o mundo caminha para isso, é a integração de ambientes. Inclusive, vários apartamentos aí têm sido vendidos, todos abertos, né, que a gente chama de loft, de apartamento estúdio, justamente com esse conceito de agregar os ambientes, sala com cozinha, cozinha com lavanderia, sala com varanda. Hoje em dia a ideia do nosso próprio lar é agregar cada vez mais as pessoas e deixar de segregar, né, os ambientes, separar os ambientes, apesar de muita gente ainda gostar dos ambientes mais fechados, mas a tendência agora é deixar essa integração geral dos ambientes. E sobre as cortinas, eu diria para você apostar nas cores neutras como branco, off-white, creme, cinza claro, porque as cortinas, gente, elas têm a função também de ampliar os ambientes. Se você tiver uma janela, você pode utilizar ou a persiana rolô ou a romana, e aí vou indicar que você só coloque um pouquinho para baixo, uns 15 centímetros abaixo dessa janela, para conseguir tapar um pouco a iluminação, ou até mesmo você pode ter uma cortina de ponta a ponta dessa parede, que vai dar a sensação de amplitude também, e como eu falei, apostar nessas cores claras. Falando dos metais,
eu diria para você apostar ou no preto ou em cromados. Tanto um quanto o outro sempre tem um acabamento fosco e tem um acabamento mais escovado ou o acetinado. Agora aquele acabamento rose gold ou até mesmo o ouro envelhecido, talvez são acabamentos que vão te enjoar com maior facilidade. Agora, se você gosta mesmo do acabamento em ouro, acabamento em rose gold, aí aposta nesses acabamentos. O que eu estou te falando são de acabamentos que têm a menor probabilidade de você se enjoar, que é o preto e o cromado, que são aí os mais usuais na decoração. Agora eu vou falar de dois materiais que nunca saíram de tendência, que sempre fazem parte aí de uma decoração mais atemporal, que são os vidros e são os espelhos. Os vidros, pela própria transparência, você pode colocar uma divisória entre um ambiente e outro, e os vidros de maneira geral, os canelados, jateados, transparentes, só os coloridos que eu não apostaria numa decoração, tá? Porque eu acho que você vai se enjoar com maior facilidade. Mas os vidros, de uma maneira geral, né, transparentes ou meio leitosos, eles nunca enjoam. E o espelho, ele tem essa função de ampliar o ambiente, mas aí cuidado com os exageros, né? Nunca recomendo que coloque mais de 2 espelhos no mesmo ambiente, porque aí carrega um pouco o espaço, né? Principalmente se for um ambiente pequeno. Então, tenha um bom senso aí na utilização dos espelhos. Tá muito em alta tendência aqueles orgânicos, né? Que tem uma forma um pouco mais curvilínea. Esses espelhos talvez saiam de tendência daqui para frente, mas os que eu recomendo para uma decoração mais atemporal, com certeza são os de bordas retas, tá bom? Talvez ocupando metade de uma parede ou uma parede inteira, esses aí raramente vão sair de tendência. Falando de outra tendência aí, é a iluminação. A iluminação, você pode apostar nela, mas aí toma um certo cuidado na escolha dos tipos de iluminação, né? Quanto aos pendentes, eu apostaria em madeira, naqueles pendentes metálicos, pretos, brancos, ou luminárias de chão também, apostaria nessas de madeira, preto, branco, cromado. E as plantas, com certeza, elas acrescentam na decoração, então se você tiver uma paleta de cores mais neutras, só de você colocar a planta, o verdinho da planta ali, já vai acrescentar e muito na decoração, nessa decoração um pouco mais simples, né? Um pouco mais com essa base neutra. E aí você pode apostar em plantas pendentes, jardim vertical, tem o jardim vertical preservado, que você não precisa fazer manutenção. Tem as próprias plantas que você pode colocar em cima de uma prateleira. As plantas, de uma maneira geral, elas dão vida, né, pro ambiente e elas também acrescentam cor. Para finalizar, gente, eu vou falar de uma dica que acho que é a mais importante de todas, que é aquele conceito menos é mais. Quem aí já ouviu? Tudo que você colocar, né, na simplicidade, na funcionalidade, pensando, né, será que eu não vou deixar esse ambiente um pouco exagerado se eu colocar isso? Então aposte em linhas retas, em cores mais neutras, menos estampas no geral, tanto em estofados quanto em tecidos, cortinas, tudo da decoração, no que você puder simplificar, vai favorecer e vai deixar a sua decoração mais atemporal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Coloca aqui embaixo qual dessas dicas você gostou mais. Até o próximo vídeo, pessoal!